Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal Escrever e Viver. E eu trouxe uma reflexão hoje sobre loucura e conhecimento. Eu estava lendo alguns comentários de uma comunidade sobre filosofia, fiquei pensando sobre isso, decidi compartilhar aqui com vocês. Eu dividi em vários tópicos para poder a reflexão ficar mais organizada. E acho que pode agregar muito aí para todo mundo. A discussão é bem interessante. Galera, olha só, a sociedade repudia um pouco quem estuda, as pessoas mais intelectualizadas, as pessoas ditas mais inteligentes, e por outro lado, essas pessoas também repudiam, a grande maioria delas, a sociedade. Então, a gente começa, eu acho interessante começar a discussão por aí, mas esse repúdio é muito maior da sociedade para a pessoa, né, do que da pessoa para a sociedade. E o porquê disso? Porque pensar é muito difícil e não são todos que conseguem isso. Então, isso já traz para as outras pessoas, para os outros membros da sociedade, um desconforto, né, um deslegitimar deles. Eles começam a se sentir um pouco inferiorizados porque eles sabem, lá no inconsciente deles, que eles não são intelectualizados o suficiente, né? E eles começam a impor demais a opinião deles, às vezes distorcida, e isso começa a gerar um conflito, né? Porque, obviamente, ninguém vai se deslegitimar, né? Mesmo a pessoa que não foi para a escola baixar a cabeça para outra e falar assim, não, você está certo mesmo. Não, gente. Isso não funciona nas interações desse jeito, não. As pessoas vão fazer isso porque tem esses jogos de poder na sociedade. Essas lutas aí de ego, isso daí sempre vai existir, né? E é preciso também de muito jeito para você levar o conhecimento à sociedade, porque o conhecimento ele destrói a muitas coisas que a pessoa cria na cabeça dela sobre ela mesma, sobre o mundo, né? São as ilusões delas que são desconstruídas e ninguém quer desconstruir as próprias ilusões porque dói muito, né? Tem um estereótipo, eu estou falando aqui bem grosso modo, bem popularmente, acho que para todo mundo conseguir entender, viu? Há um estereótipo sobre as pessoas que mais intelectualizadas, os cientistas, por exemplo, né? Do esquisito, por exemplo, né? E isso não é verdade, porque não é todo mundo que vai ser enquadrado naquele estereótipo do nerd isolado que não abre a boca. É claro que eu acredito, por exemplo, que as pessoas mais intelectualizadas, assim, elas são um pouco mais introvertidas. Eu não gosto de categorizar as pessoas nessas caixinhas, não, mas vamos, às vezes isso faz sentido para a gente entender algumas coisas. Mas se a gente pensa em pessoas introvertidas e extrovertidas, as pessoas introvertidas estão, as pessoas intelectualizadas, cientistas, estão mais para as pessoas introvertidas. Isso vem também, né, do fato do conhecimento trazer esse despertar para sair fora da estrutura social, né? E a própria sociedade rejeita essas pessoas, as culturas em geral, não é só no Brasil não, tem uma rejeição para aqueles que se colocam mais desse lado. Até porque a vida, gente, ela é mais fluida do que isso. Eu não estou aqui nesse áudio, com esse áudio, eu também não defendo isso no meu canal, de que a gente tem que ficar ali no extremo do pensamento o tempo inteiro, né? Porque nesse sentido, o pensamento pode levar à loucura. Se a gente não conseguir, ao mesmo tempo que é muito importante a gente pensar, usar o cérebro, a gente sair ali da condição de zumbi, de imbecilizado pelo sistema, a gente tem que também, na medida que a gente adquire muito conhecimento, voltar para o dia a dia, para o cotidiano, para o social, né? E até engolir algumas mentirinhas que fazem bem, vamos dizer assim, a gente e fazem bem para a nossa sanidade, né? A grande questão é encontrar um meio termo aí, né? É a questão da virtude lá do Aristóteles. E ela é
um meio ali entre a falta e o excesso, né? Eu penso desse jeito em relação ao conhecimento. Mas há um estereótipo da pessoa mais intelectualizada, do cientista, do louco, né? Esse estereótipo está muito ligado por essas pessoas saírem um pouco da estrutura social por entender que romperem algumas coisas, entenderem algumas coisas. Então, às vezes você vê alguém se posicionando contra algo ali que elas não gostam e a pessoa vai olhar e falar: ah, o doido aí, ó, o ativista doido ou qualquer outra coisa nesse sentido, porque tá todo mundo a ficar calado, né? Tá todo mundo acostumado a viver na tranquilidade, né? A não questionar nada. E aí quem faz isso, por exemplo, é como se não pudesse, não fosse possível. E é possível sim, o mundo não é só do submisso não, gente. O mundo não é só do passivo, o mundo não é só dos zumbis. O mundo também é das pessoas intelectualizadas. E você não precisa pedir permissão para ninguém para estar no mundo e ecoar a sua voz. Especialmente se você é da área de conhecimento, se você é um cientista, uma pessoa intelectualizada. Aí, nesse caso, você não precisa mesmo pedir permissão a ninguém do mundo. Para isso, não, viu? Nunca se esqueçam disso. Acho bacana trazer isso para vocês aqui, porque nos é trazido um sentimento de culpa, né? Como se a gente tiver. E as pessoas até falam que a gente abre essas portas do conhecimento por uma lacuna das outras habilidades sociais, né? Como se fosse culpa nossa, né? Como se a gente tivesse que ser extrovertido. Não, não há nada de errado em ser introvertido, não há nada de errado em se afastar do social, e não querer ser imbecilizado pelo outro e não querer tanto contato social, né? Eu não estou dizendo negando esse contato, a gente se constitui sujeito pelos outros, mas você tem que saber o limite do que você quer e se posicionar e saber dizer não e até onde esse limite para você faz bem ou não e até onde você quer ele ou não. Eu me posiciono muito sobre isso. Eu não preciso mais do que contato humano a cada 2 vezes por semana. Passou disso daí, eu já começo a me irritar, já começa a me incomodar excessivamente o outro. Eu sei que eu também incomodo, eu sei que não é só o outro que me incomoda, não é só eu que suporto o outro também me suporta. A gente tem que pensar isso daí nas relações humanas também, né? Mas em relação às pessoas intelectualizadas, né, e as imbecilizadas, vamos dizer assim, a gente está, eu diria, tem um pouco mais de vantagem sim, porque a gente faz mais pela sociedade do que essas outras pessoas. São os cientistas, são os professores, são as pessoas ali que precisam pensar, né, que, que fazem mesmo, né, a sociedade continuar. As outras pessoas ali, extrovertidas, na onda social, essas, né, se você não buscar conhecimento, não buscar ir para uma área, não se identificar com algo nesse sentido, entender o mundo, entender você mesmo, buscar um pouco de conhecimento científico, racionalidade, até na filosofia, a sua existência no mundo é insignificante. Completamente insignificante. Então é nesse sentido que essas pessoas elas têm mais valor. E aí eu pego Einstein, Freud, eu pego todas as pessoas que fizeram grandes descobertas, né? Somos nós que temos, eu acredito, mais importância do que blogueira, do que, né? Não, gente. Né? Inclusive, isso foi desconstruído há alguns anos, nessa última década, né? O descolado, o popular, né? Que não pensava antigamente, ele foi tirado desse patamar e desconstruído ali né, de ser o ápice da sociedade. Isso está muito ligado à beleza, viu? Por quê? Porque a loucura está ligada a uma busca de um padrão, né? Então essas pessoas, os ditos populares ali, né, eles são colocados, eles são alçados mais, né? A gente tem que, não é possível não dizer isso, né, que a gente sabe que há uma carga de poder pela sua intelectualidade, pela sua capacidade de pensar, pela sua beleza também. Você tem um valor ali
erotizado um valor pela sua intelectualidade também. Isso não é. Obviamente a gente consegue ver, eu consigo perceber, por exemplo, que a beleza no mundo ela tem um impacto muito forte, né? Mas isso é uma armadilha e vocês precisam se desarmar disso, né? E a pessoa que pensa, né, ela é vista ali como um impostor da sociedade. Ela é dita psicopata, muitas vezes. As pessoas nem sabem o que é psicopatia, gente. E vem usar popularmente esse termo para impor o poder e deslegitimar o outro. Né? São esses jogos de poder aí na sociedade. O mundo é também dos cientistas, como eu disse, e você não precisa pedir espaço nem licença para ninguém para existir no mundo, viu? O estudo, ele abre muitas portas na nossa cabeça. E é preciso, mas isso não tem a ver com conhecimento em si. Isso tem a ver com a natureza do ser humano. Muita gente não conseguiria dar conta, muita gente não dá conta do básico ali, se assusta com o básico da vida. Imagina se essas pessoas abrirem algumas portas, né? Às vezes essas portas, para abrir demais essas portas para essas pessoas, é perigoso. E aí pode ser que para algumas pessoas elas encontrem o caminho da loucura com essas portas abertas demais do conhecimento, porque elas não dariam conta emocionalmente, mas isso é uma fragilidade do ser humano em geral, principalmente do ser humano imbecilizado, e não uma fragilidade, por exemplo, das pessoas intelectualizadas. Mas com certeza abrir as portas intelectuais na nossa mente exige que você tenha mais controle emocional. Se você busca, gente, pela razão, pelo conhecimento, você consegue mandar bem em quase tudo na sua vida, nas finanças, na parte emocional. Você vai buscar amparo lá na psicologia para se entender, para entender o outro, para entender as suas relações com os outros, e você consegue buscar uma harmonia, né? Então eu estou desconstruindo aqui essa ideia mesmo de que a gente de que a pessoa introvertida ali ela tem falta de habilidades sociais, né? A pessoa, né, que é intelectualizada hoje, dita antigamente mais introvertido, é a pessoa de sucesso do amanhã, vamos dizer assim. É a pessoa que vai buscar ali no conhecimento, que sabe separar as áreas do conhecimento e vai buscar ali uma evolução, um desenvolvimento, diferente das pessoas que vão ficar paradas ali no tempo, né? Vinculadas ou só à imagem, à imbecilidade de alguma coisa ali, dessa coisa de ser popular. Isso daí vai ser perdido no tempo, porque isso daí não é sólido não, gente. O que mantém a gente na sociedade é a solidez, isso está ligado a conhecimento, isso daí ninguém tira de você não. A gente tem que entender também, as pessoas dizem que os filósofos são loucos, né? Mas, mais uma vez, esse discurso dos filósofos cientistas do louco, nessa perspectiva aí, tem a ver com o fato de eles terem disposto do tempo deles para pensar sobre isso em vez de caírem na imbecilização dos outros ali que não fazem isso, não querem doar energia para isso. E isso, na verdade, é muito bonito, né? Alguém dedicar uma vida ao estudo, ao conhecimento, e trazer isso para futuras gerações, por exemplo. É isso que mantém a sociedade. Não é a imbecilização do oba-oba. Né? A gente tem que pensar sobre isso. Né? Isso não nos é ensinado. A gente tem que entender também a necessidade de se afastar do outro. E não há problema algum nisso. Né? Então, esse espaço da introversão, de olhar para dentro de si, da busca da solitude, não estou falando aqui de solidão, não, e se reconhecer nessa solitude, sem ver algo negativo nisso, e sem precisar desesperadamente do outro, saber ficar sozinho, até admirar outras coisas na sociedade, além desse grude social, principalmente em cultura latina e brasileira, é muito importante. A gente pode interagir com as cidades, a gente pode criar conexões com a gente mesmo. Solidão, gente, é falta de conexão com a gente. Você pode criar conexões com animais, com cidades, com a arte, com a literatura. Isso tudo preenche a sua vida. Você não precisa se imbecilizar
na artimanha do outro, especialmente no Brasil e em culturas latinas. Então essa coisa de que você se isolar, de que você voltar mais para dentro de você enlouquece, não é verdade, é mentira, isso está articulado a poder, a manipulação. Isso vem desde a estrutura familiar, dos seus amigos, de relação com companheiro, companheira, esposo, esposa. Né? Tomem muito cuidado com isso na sociedade, né? Dessa coisa de grude social. E se você se percebe como alguém que não consegue ficar sozinho, que necessita desesperadamente ele pegar o telefone, ligar e sair correndo, se entregar, contar os seus problemas para todo mundo, você tem um problema. Né? E você talvez, se você não superar isso, você vai sofrer muito ao longo da sua vida. E os brasileiros têm isso como fragilidade. E isso precisa ser discutido, machucado e superado. Eu falo isso porque eu percebia isso um pouco em mim. Isso vem de uma coisa cultural. E eu achava que eu ia ficar louco por ficar sozinho. E aí eu me lancei pelo mundo 6 anos sozinho. E eu descobri que foi maravilhoso esse encontro comigo mesmo. Obviamente eu não fiquei isolado, né? Eu fiz amizades também, mas às vezes eu criei conexões muito superficiais, mas elas foram mais do que suficientes. Então já começa daí, tem essa questão da nivelação desse da separação entre você e o outro. É preciso estabelecer essa separação e esse espaço. É aquela coisa assim, você ficou, por exemplo, em casa a semana inteira. Você não tem muitos amigos, por exemplo, por escolha própria, porque o ser humano faz mal. E ele é muito egoísta e focado nele mesmo. Não vai encontrar genuinamente gente que não seja assim na sociedade, apesar de eu acreditar ainda no amor. Né? A sua família te machucou, por exemplo. Então, você não tem ninguém ali a não ser você mesmo. O que você faz, né, para você não ficar tão isolado? Você começa a criar conexões com você mesmo, a gostar de você, a se cuidar, a ir na padaria comprar um pão. Aquele momento ali já vai te trazer um, um conforto pela interação, mesmo que você não conheça o padeiro, você não precisa ir profundo nessas interações. Dizer ali um bom dia já preenche a sua energia, né? E a nossa energia, gente, ela tem que ficar focada na gente, não no outro. A gente não tem que sair por aí distribuindo a nossa energia para ninguém, não. Até porque tem vampiros aí que vão tentar te sugar, vão te deixar doente. Essas pessoas vão te deixar loucas. Tem muita gente, pode conversar com psicólogos aí, que terminam lá nos psicólogos, não porque as pessoas têm problemas, mas porque os outros geram problemas nelas. Então elas estão ali por causa dos outros. Porque se houvesse, né, é óbvio que não tem como existir só a pessoa no mundo, né, gente? Mas eu quero dizer assim, pelo estrago que o outro traz na vida dessas pessoas. Às vezes a pessoa não tá quieta ali na dela, né? E ela recebe da sociedade, das pessoas, algo ali sem nem pedir. O mundo não te deve nada. Você não deve nada, mas lembre-se também de que você não deve nada pro mundo, né? Se o mundo te bate, você pode também fazer o mesmo. Aliás, deve, eu acredito. Na mesma intensidade, numa intensidade até maior. E assim a sua voz ecoa, né? E ela vai ecoando. Né? E aí você vai entendendo esse movimento do mundo. Mas não se preocupe porque você não fica louco com isso, não. Né? Você vai ficar louco se você manutencionar uma imagem de padrão que não existe, que a maioria das pessoas colocam na cabeça como se existisse, e vão ficar tentando a vida inteira buscar aquilo. E aí a velhice é fora do padrão, gente. A velhice não é considerada padrão. A velhice não é beleza, por exemplo. E aí quando você envelhecer, você vai fazer o quê? Você está completamente fora do padrão. A maioria das pessoas não está em padrão nenhum. Isso é uma mentira criada. E quando você acha que você está no padrão, isso é um conforto social ali. Que você criou, uma ilusão sua que precisa ser desconstruída. E se não for, você vai também sofrer. Na verdade, você vai sofrer, gente, de qualquer maneira. Sendo introvertido, sendo extrovertido. Mas eu acho que vale muito mais a pena viver uma vida levando em consideração o que eu estou falando, né? Somos todos iguais, mas alguns de nós olham para as estrelas e isso faz toda a diferença, né? Ou você vai acabar se consumindo
juntamente ao conhecimento, ou você vai acabar, ou os outros vão te consumir. Eu acho muito mais legal eu me consumir com o meu próprio pensamento do que me deixar ser consumido pelos outros, né? Todos nós somos atores sociais, mas você precisa saber que ninguém é protagonista da sua vida, né? O conhecimento revela o lixo do mundo e das pessoas, mas ele faz a gente se afastar da estrutura social, porque a gente vive um teatro bem mentiroso. Mas é importante você saber também que se você se posicionar ali o tempo inteiro nesse momento do pensamento, de desconstruir a sociedade, você também adoece, porque essas mentiras, elas funcionam para manter a gente vivo também. Você precisa entender ali o caminho do Aristóteles, que eu falei da virtude no início desse áudio. Outra questão para finalizar, o que é loucura, né? A gente se constitui sujeito pelo outro, é preciso observar esse movimento, mas a gente precisa saber dizer não, entender até o limite entre o nosso espaço e o espaço dele, principalmente em cultura latina. E o que é loucura? Ainda mais a respeito da diversidade do ser humano. O ser humano é bastante diverso, não é possível mensurar sanidade com tanta diversidade. Nesse sentido, a sanidade e a loucura aí são dadas em perspectivas culturais. E se você vai para uma outra cultura, você vai começar a ver essas diferenças aí. E aí você começa a entender que o mundo é uma grande mentira. E que essas coisas todas, né, elas não são válidas desse jeito, né? Espero que esse áudio tenha trazido alguma reflexão para vocês. Um abraço a todos e tchau, tchau.